3665-7100. Consulte condições e viabilidade. Telecom Dados. Você conectado. Ser livre é bom demais. Livre FM. Vem comigo, você que é amante do esporte. Está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre, nos 87,9 FM, Brothers Futebol Clube, chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 18 de setembro de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 12 minutos, estamos chegando, trazendo todas as informações de Cruzeiro, Atlético, tem quadro novo, tem o duelo BFC, hein? Tá gerando muita repercussão nas redes sociais. O tema de hoje é: quem foi melhor? Alex do Cruzeiro de 2003 ou Ronaldinho Gaúcho do Atlético de 2013? Tá dando muito pano pra manga, hein? Pessoal no Instagram da rádio, do nosso programa do Brothers Futebol Clube, comentou muito a respeito desse assunto. E você, quem você acha que foi melhor? Comenta aí que daqui a pouco a gente vai entrar com o quadro e também tem um Por Onde Anda. Sabe aquele jogador perdido, antigo, que passou aqui no futebol mineiro ou então em algum outro grande clube e você não lembra mais dele, não sabe por onde ele anda? A gente fala aqui no Brothers Futebol Clube. Lembrando que nós estamos ao vivo através dos 87,9 FM para toda a cidade de Vespasiano e também nas plataformas digitais no Facebook, YouTube e também no Instagram. Procure o @ Rádio Livre Vespasiano e participe conosco também através do nosso WhatsApp. Anota aí: 3621-0197. 3621-0197, é isso mesmo. O nosso WhatsApp é esse, fixo, 3621-0197. A apresentação do Brothers Futebol Clube é comigo, Thiago Silva. Ao meu lado, nós estamos seguindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Ao meu lado, ele, André Mota. Muito boa noite, programa recheado de informações. Temos jogos do final de semana. Cruzeiro e Atlético jogando fora de casa. O Cruzeiro vai até Alagoas enfrentar o CSA. E o Atlético até Goiás enfrentar o Atlético, o seu xará. Só que o goianiense. Todos esses jogos amanhã. Muita coisa no programa de hoje. Boa noite, André. Boa noite, Thiago, Ricardo, Matheus, ouvintes aí do Brothers Futebol Clube. É um prazer a gente estar falando aqui de novo. O Thiago falou bem aí sobre, né, mais um quadro novo do nosso programa, o BFC Duelo. Acho que é um quadro que tem tudo para ser sucesso absoluto. E a gente vai começar com um debate acalorado e já deu pra gente perceber isso nas nossas redes sociais aí durante esses dias, desde que a gente anunciou esse grande duelo. Amanhã é dia de jogos importantes, né? Tanto para o Cruzeiro quanto o Atlético. O Cruzeiro precisa reforçar, né, e confirmar essa reação na Série B com essa chegada do Ney Franco. Então precisa urgentemente da vitória e o Atlético precisa manter a boa fase. Então acho que uma vitória lá diante do Atlético Goianiense, né, que bateu o Flamengo por 3-0, né, lá dentro do estado de Goiás. Mas agora, né, o Flamengo, que parecia tão temido, parece já não ser tanto assim depois dessa
goleada acachapante que eles tomaram ontem, né? 5-0 é um número muito expressivo. Mas tem muita coisa boa e acho que a gente vai falar isso aí durante o programa. E tem reunião amanhã também no Flamengo, hein? O presidente do Flamengo já convocou a imprensa amanhã. Muita gente falando que o Dominic fica, outros já apostando na saída do treinador. Mas deixa eu convidar o resto da galera aqui do nossa mesa redonda. Como eu já disse, estamos seguindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Eu e André aqui no estúdio, Ricardo Marques em casa e também o Matheus Oliveira participam com a gente via, graças a Deus, a internet nos ajuda nessa questão. Deixa eu chamar ele primeiro, a nossa enciclopédia humana, sabe tudo mais um pouco de futebol. Tenho certeza que gostou do placar hoje na Bundesliga. Daqui a pouco eu vou passar os resultados. Ele que acompanha todos os jogos mundo afora, principalmente campeonato chinês, campeonato russo e com uma grande informação, né, Ricardo? Band Esportes está voltando, né, esse final de semana. Boa noite. Fala, companheiros, boa noite aos ouvintes do Brothers Futebol Clube e galera que nos acompanha aí pelas multiplataformas, né? Facebook, YouTube, Instagram. Pois é, Thiago, eu até vim em homenagem, né, ao Bayern aí, ó, que ganhou hoje 8-0, né? Já iniciou bem o campeonato alemão. Até brinquei com o Matheus aí, né? Chamando ele de Gnabry, que deu um show hoje também. E uma semana recheada de polêmicas, que vai se estender durante o programa também com o nosso duelo aí, né? E uma informação muito importante que você adiantou aí, a volta do Show de Esporte, né? Na Bandeirantes, um programa que fez muito sucesso na década de 80, início de 90, e são 12 horas de cobertura esportiva no canal aberto, para quem não tem oportunidade de ter o canal fechado. É muito bacana, vai ter campeonato russo, campeonato alemão, campeonato italiano, futebol feminino, apresentação do Elias Júnior, que é da formação original, a Glenda Kozlovski, comentários do Rafael Oliveira, ex-ESPN, muito bacana. E chega junto, porque o programa hoje está recheado de polêmicas. Hoje tem muita coisa pra gente falar no Brothers Futebol Clube. Deixa eu chamar ele também, né? Não sabia, mas é o Gnabry agora do Brothers Futebol Clube, Matheus Oliveira. Ele que também é uma enciclopédia do futebol, mas principalmente do futebol internacional. Ele que, todo mundo sabe, né? É fã do futebol inglês, principalmente de um tal treinador chamado Klopp, né? Gosta muito desse treinador. Matheus Oliveira, muito boa noite. Resultados hoje, não tivemos nenhum da Premier League, mas esse final de semana tem muita bola rolando mundo afora. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite pro Ricardo, boa noite pro André também, para toda a equipe técnica, para os ouvintes. É aquela questão, né, Thiago? Estou preparado pro evento Thiago Alcântara. Estou preparado para o evento Thiago Alcântara e para o evento Diogo Jota, que também deve ser confirmado, novo reforço do Liverpool daqui a algumas horas. É a janela bastante movimentada do campeão inglês. A gente teve aí o 8-0 do Bayern de Munique, o show do Leroy Sané, show do Gnabry. Vocês também estão falando aí dessa polêmica aí do Ronaldinho com o Alex. E nessa questão aí eu não posso muito não, porque eu sou um pouco clubista para poder definir essa situação, mas é isso que fala. É um prazer estar com vocês aqui nessa retomada do programa. E hoje está a estreia também do meu quadro, que é de um craque do futebol mineiro. Craque não, mas um jogador que passou aqui no futebol mineiro. Eu acho que o Ricardo lembra bastante dele. Foi uma passagem meteórica pelo Atlético, foi uma passagem também bem marcante pelo América e também pelo Tombense. Mas é aquilo, eu não vou falar agora não, vou deixar para o final. E aí a gente vai, ao longo do programa, a gente vai conversando, porque tem muita coisa pra gente falar na edição de hoje, Thiago. É isso aí, muito boa noite pra você, Matheus. Chega mais, e é como você disse, hoje tem muita coisa pra gente discorrer aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Como eu disse, tivemos bola rolando mundo afora e no campeonato alemão deu Bayern de Munique de sobra. O Bayern bateu o Schalke 04 por 8-0, isso mesmo, 8-0. E como o Ricardo já disse, o Gnabry foi aí o destaque do jogo, marcando 3 gols na partida. No campeonato português, o Benfica fora de casa bateu o Famalicão por 5-1.
1. Destaque do Everton Cebolinha, marcando o seu primeiro gol aí com a camisa do Benfica. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo começou às 7h15 da noite. Confiança e Guarani vão empatando em 0-0. Daqui a pouco, às 9h30, temos Náutico e Chapecoense. Jogos válidos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, André, final de semana nós temos aí o Cruzeiro enfrentando o CSA fora de casa. O Cruzeiro que joga contra essa equipe fortíssima que demitiu a Gel Fux depois de apenas 18 dias no comando técnico. É o último time na tabela da Série B. O planejamento lá tá bacana, mas será um jogo bem difícil do Cruzeiro enfrentar, porque a gente sabe, né? Quando tem troca de comando, o pessoal fica mais animado. Sempre quando, né, acontece essa troca aí de treinador, dá um novo ânimo, né, na galera, mas o CSA vem passando por momentos complicados. Também foi rebaixado, né, ano passado. Acho que até é um adversário emblemático pro Cruzeiro. Acho que é aquele pênalti perdido pelo Thiago Neves, né, lá no Mineirão, que acabou causando a derrota do Cruzeiro. Acho que foi bem emblemática para a queda do Cruzeiro. Ficou muito marcado aquele lance e essa derrota para a equipe do CSA. Então, é um jogo difícil, como todos têm sido na Série B pro Cruzeiro. Mas acho que por todas as circunstâncias o Cruzeiro enfrenta um adversário em uma crise até maior que a sua. Teoricamente, né, vamos dizer assim, crise dentro de campo. Porque falando no âmbito geral, a crise do Cruzeiro é bem mais séria. Passa por problemas muito maiores até pelo grande status que o clube tem. Mas vai ser um jogo difícil. Mas eu gostei da postura que o time adotou diante do Vitória no primeiro jogo do Ney Franco. Acho que deve manter essa postura. O Ney Franco, durante esses treinamentos aí, muito se viu, né, que ele tem apostado, quer apostar nessa marcação alta. Acho que pode ser uma estratégia interessante para a disputa da Série B. Pelo menos um diferencial aí na equipe do Cruzeiro, né? Mas tem que ter essa marcação alta, mas com compactação de linhas. Porque não adianta, né? Os da frente apertar, ficar um buraco no meio de campo, o time só vai sofrer mais. Então, mas eu acredito na vitória do Cruzeiro por todo esse cenário aqui que eu mencionei. Mas mais um jogo difícil de assistir aí na Série B. Infelizmente, mais um jogo tecnicamente muito ruim. E o técnico Dorival Júnior, que hoje está desempregado, ele até deu uma declaração que eu acho que foi a mais justa dos últimos anos da Série A. Que, segundo ele, 40% dos jogadores que estão na Série A deveriam estar na Série B. E realmente, né, porque hoje, infelizmente, nós perdemos os nossos talentos aí muito cedo para o futebol internacional. Antes de chamar o Matheus Oliveira e também o Ricardo Max, que estão em casa, deixa eu chamar o nosso repórter, Brad Caetano, que chega agora com todas as informações do Cruzeiro aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Muito boa noite, amigos do Brothers FC. Bora falar da Raposa aqui nos microfones da Rádio Livre. Time do Cruzeiro já em solo alagoano para o próximo confronto pela Série B. Amanhã, às 9 horas da noite, tem CSA e Cruzeiro direto do estádio Rei Pelé. Vencer é mais do que obrigação, já que o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação com 8 pontos e o CSA é o atual lanterna da competição com apenas 4 pontos. Além disso, 2 pontos separam a Raposa da temida zona de rebaixamento. O técnico Ney Franco teve semana cheia de treinamentos, mas ainda não confirmou o time que começa. As baixas certas são as seguintes: o lateral Raul Cáceres e o volante Henrique, vetados pelo departamento médico, e o atacante Marcelo Moreno, por suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já as novidades presentes na delegação
ficam por conta do lateral Daniel Guedes e do zagueiro Paulo, cria da base. Os dois, inclusive, podem jogar pela lateral esquerda, que só conta com o jovem Matheus Pereira no momento. Marquinhos Gabriel e Wellington Torrão, reintegrados ao plantel essa semana, ficaram em BH. Bastidores da Toca. O presidente Sérgio Santos Rodrigues informou ontem, em sua tradicional live de quinta-feira, que o Cruzeiro já iniciou as tratativas com a Procuradoria-Geral da Fazenda para quitar as dívidas com a União. De acordo com o mandatário celeste, a expectativa é de resolução em um prazo de até 20 dias. Solucionar os débitos com a União é de extrema importância, principalmente para pleitear o retorno ao Profut. Brothers, para o confronto de amanhã diante do CSA, o que esperar da Raposa? E mais, a tensão no ambiente do CSA envolvendo aquela novela com o técnico Argel Fuchs pode ser uma boa para o Cruzeiro? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano. Boa noite. É isso aí, Brad. Muito obrigado. Pergunta importante. É o que eu estava falando aqui. Quando muda aí o treinador, o pessoal fica um pouco mais animado. Matheus, o que você acha? Esse jogo amanhã, Cruzeiro e CSA, Cruzeiro pegando aí o lanterna da Série B até o momento. Será que é um jogo muito igual ou o Cruzeiro pode levar alguma vantagem ou desvantagem pela falta de um técnico à beira de campo, Matheus? Vamos lá, acho que o Matheus não me ouviu. Deixa eu voltar aqui. Ricardo Marques, vamos lá, com você. Na sua opinião, você acha que a falta do treinador na beira do campo pode influenciar o resultado amanhã a favor do Cruzeiro ou também negativamente? O que você acha? Thiago, como bem disse o Brad, o CSA está em crise, né? Mandou o técnico Argel embora, está na lanterna. O Cruzeiro, querendo ou não, vem de uma boa vitória contra o Vitória, que deu um certo ânimo para o grupo, né? Precisa evoluir bastante, mas apresentou futebol bem melhor do que vinha apresentando, e o Cruzeiro tem tudo para conseguir um bom resultado no jogo de amanhã. Tem dúvidas aí na escalação, se ele vai com o Thiago, se vai com o Regis, se vai sem o centroavante. De qualquer forma, sem o Moreno, ficará um time mais leve, um time mais flexível, mais leve, tende a ter uma agilidade, né, na transição ali da bola no momento ofensivo. Acredita-se aí num resultado positivo do Cruzeiro. Vamos ver, né, o que vai dar nisso aí. Agora o Matheus está me ouvindo lá da casa dele, né? Essa questão técnica da internet, às vezes, dele atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá, Matheus. Na sua opinião, você acha que o Cruzeiro pode levar uma certa vantagem amanhã contra o CSA, porque não tem o técnico à beira de campo, o time alagoano? Ô, Thiago, na quarta-feira, o CSA jogou contra o Cuiabá, pela segunda divisão. Acho que eles tinham um jogo atrasado. E em certos momentos do jogo, o CSA ele teve 15 finalizações contra 5 do Cuiabá. Então, assim, teve momentos que ele teve mais troca de passe, inclusive acabou perdendo o jogo. Então, assim, com essa questão do Argel ter saído, o Argel que nunca foi unânime no time do CSA, a torcida nunca gostou, não queria que ele voltasse, esses jogos que ele não conseguiu vitória, derrotas, enfim. Eu acho que isso são fatores que o Cruzeiro pode aproveitar. Até também pelo fato novo do Ney Franco ter chegado agora, de sempre quando a gente troca o treinador, o time ganha aquele ânimo que precisa. O time do Cruzeiro é um time muito leve. Então, assim, provavelmente sem o Marcelo Moreno, igual o Ricardo falou. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro pode levar essa vantagem, sim, do CSA não ter o treinador. Mas é aquilo que fala. Às vezes a gente pensa que está morto e não está morto. Então, assim, às vezes o Cruzeiro vai numa rotação diferente, o CSA numa rotação melhor, acaba ganhando o jogo. Porque, assim, futebol é no detalhe. O CSA foi melhor que o Cuiabá, que é vice-líder, tem uma derrota só no campeonato, e perdeu de 2-1, com o Matheus Mendes, inclusive, pegando muito
no segundo tempo. Então, assim, o Marcelo Chamusca conseguiu consertar algumas coisas do Cuiabá e o Cuiabá acabou virando o jogo para cima do CSA num pênalti do Alan Costa. Então, assim, futebol é o detalhe. Se o Cruzeiro jogar direito, que ele jogou contra o Vitória, com certeza ele vai conseguir sair de Maceió com um resultado positivo. Matheus, eu gostei foi dessa frase sua, né? Que às vezes a gente pensa que tá morto e não tá morto. Essa frase entra pra filosofia do futebol brasileiro. Mas vamos lá, pra gente dar sequência aqui nos trabalhos aqui. André, começar com os palpites aí do jogo Cruzeiro e CSA. Quanto que você acha que fica esse jogo amanhã? Então, difícil um jogo que o Cruzeiro não leve gols, né? Mas eu acho que aposto na vitória do Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. 2-1? 2-1. Eu vou esperar todo mundo, daqui a pouco eu falo. Ricardo, seu placar, Cruzeiro e CSA. Vamos lá, acho que os meninos não estão me ouvindo novamente. Eu acho que eu vou de Cruzeiro 1-0 contra o CSA. Acho que 1-0 é o placar justo aí. Cruzeiro pra cima do CSA. Mas dando sequência ao programa aqui, daqui a pouco os meninos voltam, vamos restabelecer o nosso sinal aqui. André, e essa questão do técnico Rogério Ceni tá cobrando aí do Cruzeiro? Cobrando não, né? Na verdade, falando a respeito do não pagamento, que segundo ele, deu entrevista aí, o Cruzeiro não pagou ele nada. Veio para Belo Horizonte pagando do bolso dele e até o momento não recebeu nada. E saiu uma matéria hoje no GE que, segundo o pessoal do Cruzeiro, eles correram atrás do Rogério Ceni e fizeram contato com ele para fazer o pagamento. Cara, é uma situação, de certa forma, bem inusitada, né? Ele fala que pagou para trabalhar no Cruzeiro, mas é uma situação que não pode acontecer. O Cruzeiro, né, essa nova diretoria tem a intenção de quitar todos os débitos, mas você não precisa esperar, né, a pessoa vir cobrar para você tomar uma postura. Claro que tem diversos problemas dentro do Cruzeiro, muita coisa para arrumar na casa, mas seria melhor, né, que fazer não é possível que não tenha isso, uma lista ali, né, dos devedores, dos credores, para você poder para você fazer ali os acertos com essas pessoas. Rogério Ceni, Adilson Batista, os preparadores que saíram, então são diversas pessoas, né, que entraram aí na justiça contra o Cruzeiro, e o Rogério Ceni falou que não gosta desse tipo de situação e que pretende não entrar na justiça, e por isso acho que até foi um dos motivos que a diretoria do Cruzeiro tentou entrar em contato com ele para ajustar todas essas situações, mas é uma situação bem chata, mas que não é novidade nenhuma dentro do Cruzeiro. Parece, eu até comentei, brinquei essa semana no nosso grupo, que todo santo dia é uma nova notícia do Cruzeiro devendo, de o Cruzeiro, alguém tendo que cobrar o Cruzeiro, alguém entrando na justiça trabalhista contra o Cruzeiro. É uma situação muito chata. A imagem já está muito arranhada, a credibilidade do Cruzeiro já está muito em déficit aí no mercado. Mas é uma situação que eu não vejo perspectiva de melhora por hora. Acho que o Cruzeiro precisa pelo menos voltar para a Série A para ter, né, uma receita um pouco maior para conseguir ir administrando essas situações e quitando dívida com o Rogério Ceni. Essa vinda do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense vai vir muito a calhar, que já pode ser uma questão que pode resolver o problema da FIFA, pode dar um respiro financeiro para o Cruzeiro, e é muito importante esse tipo de situação. Mas eu acho que as coisas só vão realmente melhorar com a volta do time para elite, para a receita voltar a ser receita aí de time grande. Porque o Cruzeiro continua com a estrutura de time grande, com muitos profissionais de time grande, de time de elite, mas a receita é de time aí de segunda divisão. Então acho que só a volta do elite, só a volta para elite vai conseguir tirar o Cruzeiro dessa.
É isso aí, já estabelecemos o sinal aqui com os meninos. Tava perguntando eles o placar do jogo aí para cada um. Ricardo, começando com você. Placar do jogo de Cruzeiro e CSA amanhã. Você já emenda essa questão aí do Rogério Ceni. Principalmente pecou muito no momento ali. A bola estava queimando o pé dos atacantes. Mas eu acredito que, devido a tudo que já foi falado no momento atual do CSA, o Cruzeiro possa conseguir um bom resultado. Eu vou de 2-1 Cruzeiro. E em relação ao Rogério, cara, é assim, tem um programa que vai ao ar amanhã pela ESPN, né? Onde ele fala a respeito que o Cruzeiro não acertou com ele, né? Que se ele tivesse continuado, o Cruzeiro não tinha caído. Hoje saiu aí que o Cruzeiro procurou o Rogério Ceni para negociar essa dívida. Parte da torcida criticou, outra parte apoiou. Na minha opinião, eu acho que o Cruzeiro fez certo. A atual diretoria tem tentado fazer as coisas de forma correta. E também não fechar as portas, porque quem sabe futuramente o Rogério Ceni pode ser treinador do Cruzeiro. Não podemos fechar as portas. Eles não podem fechar as portas. Realmente, o treinador, eu até acho que ele tem o intuito de voltar ao Cruzeiro aí um futuro mais próximo, né? Logo após o Cruzeiro sair de toda essa questão de dívida, sair da segunda divisão também. Talvez o Rogério foi um jogador vencedor, tenha esse intuito de voltar aí para o Cruzeiro para fazer um bom trabalho. Matheus, seu placar do jogo aí também. E aí, o que você acha dessa questão do Rogério Ceni? Porque ele até citou que não vai levar o Cruzeiro na justiça porque nunca levou clube nenhum. E agora o Cruzeiro entrando em contato com ele, tentando consertar o que foi feito na gestão passada. Ô Thiago, assim, eu vou acompanhar o André, vou acompanhar o Ricardo no placar de 2-1, porque eu acho que vai ser um jogo bem apertado pro Cruzeiro. Apesar do CSA estar nessa bagunça, não ter treinador, a gestão lá ser muito ruim, o CSA tem muitas peças boas, inclusive. Tem o goleiro Matheus Mendes, que é do Atlético, tem o zagueiro o Luciano Castan, que é irmão do Leandro Castan, tem o Rodrigo Pimpão, que jogou muita bola no Botafogo, inclusive fez gol em Libertadores, gol que classificou o Botafogo contra o Colo-Colo. Então, assim, não é um time de se jogar fora. Inclusive, tem um ex-jogador do Cruzeiro, que é o Diego Renan, que a torcida do Cruzeiro conhece bastante. O Diego Renan está no CSA. Então, assim, eu acho que pela questão da logística, de chegar até o Repelé, questão de gramado, questão de motivação da caída do técnico, eu acho que sim, que vai ser um jogo bem difícil para o Cruzeiro. Mas, pelo Cruzeiro ter essa motivação da chegada do Ney Franco, eu acho que pode ser um 2-1 para o Cruzeiro. Em relação ao Rogério Ceni, o Ricardo até citou o programa da ESPN. Se eu não me engano, é o Bola da Vez. Exatamente, Matheus. É o Bola da Vez, se eu não me engano, é o Bola da Vez, que é o programa do Rogério Ceni. E ele até foi uma frase bastante emblemática dele, que ele citou: gastei muito dinheiro para ir em Minas e não recebi nada. Então eu acho que é feio para o Cruzeiro, um time do tamanho do Cruzeiro, ter que ficar vendo esse tipo de situação, entendeu? Então, assim, o Sérgio Rodrigues está tentando até negociar algumas dívidas que a antiga gestão ela até acabou fazendo e tudo, né, de forma criminosa, inclusive. Mas é aquilo, o Rogério Ceni ele não quer fechar a porta, porque ele sabe que se o Cruzeiro subir, ele tem mercado para ir para a Série A, para ir para um time maior que o Fortaleza. Não que o Fortaleza seja um time que todo mundo pensa que o Rogério Ceni está desempregado. Não, o Fortaleza deu ele toda a possibilidade dele trabalhar em cima de um time, dele aprender como ele lidar com o time, o que o São Paulo não deu ele. Então, assim, ele veio para o Cruzeiro, teve aquela questão do vestiário do Cruzeiro e acabou tendo que sair. Então, assim, eu acho que ele não quer levar na justiça justamente para não fechar essa porta. Porque é aquilo, é o que aconteceu com o Thiago Neves. Ele não é técnico, beleza, mas ele fechou a porta. Então, acho que o entorno do que você faz no futebol manda muito no que vai ser daqui para frente, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão bastante polêmica, mas que o Cruzeiro está trabalhando para resolver, Thiago.
O Cruzeiro está trabalhando em cima disso aí para ver o que consegue resolver aí a sua vida com os seus credores aí. Certo é que todo dia bate alguém na porta do Cruzeiro cobrando alguma dívida aí. Mas dando sequência ao nosso Brothers Futebol Clube, 8 horas e 40 minutos. Tá na hora de chamar ela, a nossa repórter especialista, setorista do Clube Atlético Mineiro, que chega agora trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Galo, aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Melissa Reis, muito boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Brothers Futebol Clube. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo. No último programa nós falamos de Thiago Neves e o meia voltou a ser assunto. O atleta notificou o Atlético cobrando 20 milhões de reais por quebra contratual e danos de imagem, mas o Galo enviou uma contranotificação alegando que não houve fechamento de contrato com o atleta. E na contranotificação, o Galo ainda disse que o jogador ostenta de péssima imagem comportamental. E o torcedor atleticano, que adquiriu a camisa vencedora do concurso Manto da Massa, começou a receber as camisas ontem. Por causa da pandemia, a entrega dessas camisas teve um atraso, mas será entregues 30 mil peças neste mês de setembro, 30 mil peças em outubro e o restante ficará para o mês de novembro. E amanhã o Galo entra em campo para encarar o Atlético Goianiense às 9 horas da noite pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na tarde de hoje, seguindo para o aeroporto, torcedores organizados foram acompanhar o embarque do time em uma manifestação de apoio. O Galo ocupa a 2ª posição na tabela, 2 pontos atrás do líder internacional, que tem um jogo a mais. Eu sou a repórter Melissa Reis e trouxe as principais notícias do Atlético hoje. A gente conversa na próxima terça-feira e eu trago mais notícias do Galo para vocês, tá bom? Um abraço e uma ótima sexta-feira. É isso aí, Melissa. Sextou, né? Tá acompanhando a nossa live lá no Facebook também. Você que está nos ouvindo aí na sua casa, lembrando, Facebook, YouTube, também no Instagram, procure o @Rádio Livre Vespasiano ou participe com a gente através do nosso WhatsApp lá no 3621-0197. Antes de chamar a participação aqui dos meus comentaristas, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá participando com a gente nas redes sociais. O Ismael Bernardo mandando aqui um boa noite pra gente. Nosso parceiro de São José da Lapa, meu xará Thiago Amorim, mandando um abraço para todo mundo. Charles Marques também participando aqui com a gente. E o nosso personal, né? Matheus Christopher. O nosso personal. O homem é bravo. O homem é bravo. Tá aqui na live com a gente. Feliz da também. Vida com o Flamengo, né? Tá fulo da vida com o Flamengo. Fulo da vida. Tá aqui acompanhando a gente, mandando um abraço aí para todo mundo. Lembrando, entre lá YouTube, Facebook, Instagram, @Rádio Livre Vespasiano ou também no nosso WhatsApp 3621-0197. Deixa eu começar com o pessoal que está em casa a respeito do Thiago Neves, essa boa índole que ele tem, o jogador que consegue ser amado por todas as torcidas em Minas Gerais. Matheus Oliveira, quero a sua participação em primeiro lugar. A manifestação da torcida atleticana pela não contratação do Thiago Neves foi pesada, né? Começou nas redes sociais, principalmente no Twitter. A torcida, após isso, fez manifestação fisicamente, não respeitando aí, logicamente, a questão da aglomeração, mas fez o seu papel como torcedor na sede de Lourdes. E agora o Thiago Neves vem a público cobrar 20 milhões do Atlético, que, segundo ele, mensagens do WhatsApp comprovam que o contrato foi firmado entre as duas partes. Thiago, primeiro, como um grandíssimo cara de pau. Porque você vai cobrar 20 milhões de um clube num acordo extrajudicial e você alega que tem provas documentais, mas essas provas documentais são conversas de WhatsApp. Primeiro aí você já vê que já não é de boa índole. Mas o que eu sempre tô...
É o que eu falei, é porque assim, quando existe um acordo extrajudicial, ele joga no vento. Então o que ele está querendo? Ele está querendo ganhar alguma coisa. Logicamente ele vai pedir 20 milhões, mas pode ser que se houver mesmo essas provas que ele tem mesmo, se ele tiver isso mesmo, essa documentação, conversa, foto, não sei o que ele tem, ele pode tentar um acordo, 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto que ele quer, mas é bem provável que ele não vai conseguir nada, porque o Atlético até mandou uma contra extrajudicial dele, um documento que é contra esse documento extrajudicial dele, alegando que ele deveria não intensificar isso, porque o comportamento extracampo dele não era o ideal. Então, assim, o documento assinado pelo presidente do Atlético. Mas é o que eu bati na tecla durante a semana inteira, Thiago. Como que você conhece o histórico do cara e você topa em fechar com ele? Por mais que seja um pedido do Sampaoli, que o Sampaoli agora seja o rei da Cidade do Galo, é o que eu acho errado, inclusive, dele ser o rei da Cidade do Galo. Se você sabe de todo o extracampo dele, de tudo que ele falou do Atlético quando ele jogava no Cruzeiro, por que o Sete Câmara achou que seria diferente, que seria um Rafael, que seria um Leonardo Silva? Gente, não é bem assim. O Thiago Neves, ele no meio da torcida atleticana, ele é quase como um inimigo mortal dos atleticanos. Foi o que o vídeo da torcida organizada disse. Se vestir a camisa, você morre. Então, tá vendo? É um risco totalmente desnecessário que o clube correu. Entendeu? Porque, assim, é um jogador qualificado, beleza. Ele tem técnica apurada? Tem técnica. Isso aí nunca ninguém tira isso dele. Porque ele é um bom jogador. Mas o extracampo dele não é o ideal. Então, eu acho que numa semana que o Atlético teve tudo para trabalhar tranquilo, sem a pressão, um jogo a menos, aproveitamento de líder, pode ganhar do Atlético Goianiense no sábado, ser líder. E aí acontece uma situação dessa que eu acho que você acaba animando a torcida de uma maneira que não tem que ser. Então, assim, eu acho que o Atlético pecou nessa questão de correr atrás do Thiago Neves e agora vai ter que arcar com as consequências, tendo que pagar esses 20 milhões ou não, coisa que o jurídico do Atlético é bastante competente, provavelmente eles devem ter alguma coisa que os resguarde ou algo do tipo, mas é o risco que correu indo atrás do Thiago Neves, sabendo que ele não tem caráter nenhum, principalmente para cobrar dinheiro, né, Thiago? Matheus, eu vi que você tá bem feliz com o Thiago Neves, viu? Mas vamos lá, o Atlético, você destacou bem aí. O Atlético tinha uma semana bem tranquila, aí houve o murmurinho da contratação do Maurício, que hoje está no Cruzeiro, Thiago Neves e ontem o Villa, né? Lá da equipe do Boca Juniors. O Atlético tinha tudo para ter uma semana tranquila para se preparar para o jogo de amanhã. Ricardo, tá fácil tirar dinheiro dos clubes ultimamente, do jeito que o Thiago Neves está achando? Ô, Thiago, eu ia até endossar esses comentários aí do Matheus com essa afirmação, né? Agora no futebol brasileiro virou moda essa questão de tanto jogadores quanto treinadores deixarem o clube e entrar na justiça pedindo uma certa indenização. Veja que estamos falando do Atlético, mas essa semana a Dilson Batista entrou contra o Cruzeiro. Não duvide se daqui a alguns meses o Anderson Moreira também entrar contra o Cruzeiro e por aí vai. Eu acho que durante muito tempo, eu não vou citar nomes, mas disseram que haviam treinadores no Brasil que estavam ganhando apenas através de medidas judiciais. Ficava no clube X meses, terminava o contrato e recebia a multa rescisória durante anos. Então, assim, é lamentável. Eu não sei se é o contrato que é mal feito, se não estão conseguindo englobar tudo, né? O fato é o seguinte, eu acho muito estranha essa questão do Thiago Neves, e mostra uma falta de sincronia no Atlético. Porque, assim, beleza, o Sampaoli pediu o Thiago Neves, ok, o Sampaoli não conhece o histórico do Thiago Neves aqui em Minas Gerais, tudo bem, mas quando é solicitado um jogador, o Sampaoli solicita para quem? É para o Alexandre Matos? Porque o Alexandre Matos, ele conhece o histórico do futebol mineiro, porque já esteve nos 3 clubes
ele conhece o histórico do Thiago Neves no Cruzeiro e a antipatia da torcida do Atlético. Então, assim, não dá para entender. E aí está na mídia que o presidente do Atlético bateu no peito falando que ele ia vir porque ele já peitou diversos torcedores do Atlético através de medidas judiciais e que o Thiago Neves iria vir. Então, assim, resumindo, para mim falta sintonia entre a direção do Atlético, cara, e o corpo técnico. Cara, e nessa situação toda, obviamente que 20 milhões é piada, né? Que o Thiago Neves tá cobrando ao Atlético. Mas toda essa situação, a gente vê diversas negociações que não dão certo aí no futebol, isso é normal. Negocia, acaba, tá certo, mas ali por último momento, algum detalhe acaba barrando a contratação. Mas o que pode, talvez, né, numa chance remota, beneficiar o Thiago Neves, ele ganhar, conseguir tirar algum dinheiro do Atlético, mesmo que seja pouco, sei lá, 1 milhão, 500 mil reais, que já seria muito dinheiro. É essa questão de eles terem avisado previamente, né, o que essa contratação do Thiago Neves pelo Atlético poderia gerar e se, né, os dirigentes estavam dispostos a bancar isso, né, e que o Sete Câmara bateu no peito e falou que assumiria a responsabilidade e que manteria a contratação. Então acho que essa quebra aí, talvez, e nesse mundo, né, globalizado que a gente vive hoje, né, essa era digital, acaba que essas provas, né, judicialmente contam muito também, né? A gente vê, principalmente essas questões a gente já viu de mensalão, essas questões todas, mensagens, né, quebras telefônicas sendo utilizadas. Então eu acho que talvez só por essa situação o Atlético poderia perder dinheiro aí com o Thiago Neves. Mas essa situação, acho que o Sete Câmara, né, tá perdendo um pouco da noção do que fazer. Eu acho que ele tem que voltar a entender que ele manda no Atlético e entender a história do clube, que ele é presidente. Porque se você é presidente do Atlético, sabe tudo que passou por ali, o Alexandre Matos e o Jorge Sampaoli, a gente até minimiza um pouco, mas o Alexandre Matos, ainda assim, sabendo da rivalidade que existe em Minas Gerais, tudo que aconteceu, pela experiência dele, também acho um erro gritante ele tentar essa negociação. Mas o Sete Câmara autorizar isso cara, é inadmissível. Mas, né, é o que o Sete Câmara vem fazendo aí no seu mandato. É pataquada atrás de pataquada. Mas dando sequência ao Brothers Futebol Clube, 8 horas e 53 minutos. O Atlético joga amanhã contra o Atlético Goianiense às 9 horas da noite, fora de casa. São Paulo, que teve a semana inteira para treinar os seus comandados aí, joga amanhã. Acho que não vai ter muitas alterações no time. O Júnior Alonso foi até convocado aí para defender a seleção nacional dele. Mas, rapidamente, gente, que o tempo tá curto, a pauta aqui do Thiago Neves rendeu, né, assunto para todo mundo. Aí começar com você, Matheus. Rapidamente, previsão do jogo de amanhã e também o seu placar, o seu palpite pro jogo de amanhã. Thiago, você falou a questão do Júnior Alonso, foi pré-convocado, então a lista oficial ainda não saiu. Então pode ser que ele seja convocado. Novidades, não sei. Pelo menos os portais do Atlético falam que o meia Savinho, de 16 anos, pode estrear amanhã. Então vamos acompanhar essa questão aí do São Paulo para ver, porque o Marquinhos, inclusive, não foi relacionado. Então, assim, por todo o contexto, Atlético Goianiense, Copa do Brasil, vindo de uma sequência muito boa no Brasileiro, eu acho que vai ter um empate, assim, bem difícil para o Atlético, até porque jogar lá em Goiânia é bem difícil. Eu aposto 1-1 no Atlético Goianiense e Atlético amanhã à noite, Thiago. Olha, placar, empate, Ricardo. Exato. Surpreso com o Matheus. Demais. Vou fazer as vezes do Matheus. 3-1 Atlético. 3-1. André? Eu vou de 2-0 Atlético. 2-0, 1-1. Eu vou de 4-2 pro Galo.
4-2. Uau. Vou usar. Acho que o São Paulo ainda tem um detalhe. Ainda tem um detalhe aí que está repercutindo essa semana, que é a questão do Renato Kaiser, né? Renato Kaiser que vem muito bem no Atlético Goianiense. Acho que são 13 jogos, 7 gols, 3 ou 4 assistências, né? Está em meio de negociação. Então, assim, pode ser ainda que o Atlético Goianiense perca essa força aí no ataque. Mas tem que ver se o Mancini vai mandar o time titular, porque ele na quarta-feira vai receber o Fluminense pela Copa do Brasil. Então é uma rodada bastante difícil, porque a gente não sabe nem se vai mandar os principais times, né? Vamos aguardar, mas eu acho que amanhã tem tudo para ser um bom jogo. Acho que o Atlético, o Galo aqui de Vespasiano, né? No caso de Minas Gerais, vai empurrar o Atlético Goianiense, mas tem expectativa de um bom jogo. Acho que vai dar 4-2 aí. Tô postando para acertar sozinho, mas sem muito acreditar nesse placar também. Mas dando sequência ao programa, 8 horas e 55 minutos. Bola rolando aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Confiança abriu o placar com o Matheus Mancini, ex-Atlético, tá no Confiança 1-0 pro Confiança para cima do Guarani. Daqui a pouco às 9h30 da noite nós teremos Náutico e Chapecoense também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dando sequência aqui, a Melissa mandou o placar dela aqui, ó. 3-1 pro Galo. O Thiago Amorim colocou 3-0 Galo. E ela até falou aqui, ó, ainda sobre aquela questão, a Melissa, né? Ainda sobre aquela questão do Thiago Neves, ela colocou aqui, ó, o erro da diretoria foi ter aceitado o pedido do Jorge Sampaoli. E acho que muitas pessoas concordam com essa questão aí também.